Bem, querido aluno, vamos à nossa aula de número 8 e essa aula ela é muito fundamental e importante, certo? O tema da nossa aula 8 é saudação, palavra, testemunho e pregação. Todo pregador deve ter noção disso que nós estamos falando, deve ter noção do que é uma saudação, do que é uma palavra, do que é um testemunho, do que é a pregação. Ele deve também ter noção do tempo que cada uma dessas atividades deve ser executada. E esse é o objetivo da nossa aula, trazer essa consciência a você que está aí aprendendo a respeito de homilética. Vamos a uma introdução. E aí, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que é um texto básico, tem uma referência bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso de número 11. Mediante esse texto, amados, quero dizer que todos que desejam pregar a palavra de Deus precisam, no mínimo, saber diferenciar o que é saudação, palavra, testemunho, pregação e estudo. Pregação e estudo. O pregador ele deve saber distinguir isso aqui, para não acabar metendo os pés pelas mãos e atrapalhando o desenvolver de um culto. Então vamos conhecer cada um desses de uma forma mais detalhada. Começando pela saudação, o que é uma saudação? Essa palavra origina-se no português e ela vem do latim, salutation, que quer dizer cumprimentar com cortesia. E aí vocês têm que saber que a saudação é um cumprimento com cortesia. Saiba também que uma saudação tem de 3 a 5 minutos de duração. É uma saudação mesmo. Você não vai pregar, você não vai dar uma palavra. Você foi convidado para uma saudação. E aí você deve estar atento para o tempo. E o tempo de uma saudação, segundo a homilética, é de 3 a 5 minutos. Normalmente, quando se vai dar uma saudação, não se ler a Bíblia, menos ainda com a exposição de um texto bíblico lido, se for o caso. Você foi convidada a dar uma saudação. Lembre-se que, se lhe foi dada a oportunidade de uma saudação, isso ocorre em geral após os hinos e antes da pregação. Portanto, não é momento de comentar um texto bíblico, de discorrer na interpretação. É apenas uma saudação, ok? Eu posso até deixar aqui um exemplo. Vamos supor, você está no culto e recebe a oportunidade, e aí você vai chegar à tribuna, caso já não esteja lá, você chega à tribuna e aí você vai cumprimentar a igreja. Por exemplo, queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma enorme alegria, um prazer estar aqui convosco e poder junto adorar o nome do nosso Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Quero dizer aos senhores que eu estou muito feliz com essa oportunidade e rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu agradeço a oportunidade. Pronto, você tem aqui uma noção básica do que é uma saudação, certo? Cuidado para não cometer erros. Por exemplo, vos saúdo a todos, aí você vê com uma redundância. Aí você tem que atentar para esses detalhes. Uma palavra é uma palavra intermediária. Lê-se a Bíblia e dá uma palavra devocional inspirada na submissão e também na direção do Espírito Santo, exatamente com o alvo de glorificar a pessoa bendita do Senhor Jesus, de consolar e edificar os irmãos. Então entenda que uma palavra, na verdade, é uma palavra intermediária. E aí você já pode ler um texto bíblico e trazer uma palavra devocional. Isso quer dizer uma palavra rápida, certo? E aí a duração deve ser de 10 a 15 minutos. Lê-se um texto pequeno e se faz de fácil compreensão, onde você não vai demorar tempo para explicar. Lembre-se que é um pregador oficial no culto. Então, quando você tiver a oportunidade de uma palavra, que seja apenas uma palavra, seja concito, objetivo e deixe Deus te usar através daquela palavra.
Terceiro, testemunho. Testemunho é declarar em breve narrativa o que viu, ouviu ou o que lhe é concedido. O testemunho narra os fatos presenciados, vividos e ouvidos. Então entenda uma coisa, um testemunho é de 10 a 15 minutos, o tempo é padrão para um testemunho. Seja verdadeiro, ok? Evite fantasias, limite-se a narrar os fatos sem perder o alvo do testemunho, que é o de exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque tem pessoas que fantasiam, contam coisas que não existiu para emocionar o povo, e isso aí não é testemunho, é testemunho. Então é bom que você seja verdadeiro quando tiver essa oportunidade. Nunca use palavras chulas, linguagem formal demais, gírias e termos ofensivos. Isso pode ser muito prejudicial. E aí eu lembro já de alguns cultos que eu estive presente, onde as pessoas foram contar um testemunho e fizeram uso de palavras chulas. E depois foi uma luta para o povo se controlar e parar de rir. Então tenha cuidado e atente para estas orientações. A pregação ou estudo, geralmente é um tempo de 40 minutos a 1 hora, isso vai depender do trabalho que está sendo feito. Em congresso, prega-se até 1 hora, mas tudo que ouvimos em 1 hora, guardamos no máximo 20 minutos. Essa é uma dica muito importante para aqueles que pregam a palavra de Deus. Então, a pregação, um estudo que vai de 40 a 1 hora, ou até às vezes passa disso, vai exigir de você que é pregador uma preparação, certo? Lembre-se que nesse caso você tem tempo suficiente para expor a palavra de Deus, não enrole, pregue a palavra. E fundamental, esteja na dependência total do Espírito Santo. Então você já sabe, quando for pregar, é basicamente isso aqui.